Olá, seja bem-vindo em mais uma aula aqui no canal Geomática, e a nossa aula de hoje é sobre média aritmética simples. Então, se você tem dificuldade com esse conteúdo ou gostaria de aprender mais, eu te convido a ficar comigo até o final dessa aula. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu escrevi a definição da média aritmética simples. E por que simples? Porque tem também a média aritmética ponderada, mas a gente vai falar sobre ela numa outra aula, tá bom? Na aula de hoje a gente vai focar aqui na média aritmética simples. E por que é média aritmética, professora? É porque para calcular a gente vai precisar utilizar as operações matemáticas, como a soma e a divisão, tá? Então vamos lá, olha. Para calcular a média aritmética simples de um conjunto de dados, basta somar. Então aqui, olha, já está dizendo para a gente tudo que a gente precisa fazer, olha. Basta somar todos os dados e, em seguida, dividir o total, aqui, olha, dividir, a gente vai somar e dividir. Dividir o total pela quantidade de itens presentes no conjunto. Então, na prática, o que isso significa? Então, vamos fazer aqui um exercício, porque em matemática é assim, gente, a gente lê aqui a definição, mas a gente só consegue entender melhor quando a gente vai praticando e resolvendo os exercícios. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, para você ver na prática como que você vai calcular a média aritmética simples. Maria decidiu anotar quanto tempo ela leu por dia durante 3 dias. Na segunda-feira, ela leu 20 minutos. Na terça-feira, leu por 30 minutos. E na quarta-feira, 40 minutos. Qual foi a média de tempo de leitura da Maria nesses 3 dias? Então vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui a questão. A Maria anotou todo o tempo que ela leu, durante esses 3 dias. Na segunda-feira, ela leu por 20 minutos, na terça, 30 minutos e na quarta, 40 minutos. Ou seja, nós temos aqui 3 dados, 3 tempos, vamos dizer assim. Então, como que a gente vai calcular a média de leitura da Maria nesses 3 dias, tá? Vamos lá. A gente pega aqui, olha, as informações, 20 minutos da segunda-feira, mais 30 minutos da terça-feira, e vai somando, tá vendo? E mais os 40 minutos da quarta-feira, porque ela leu por 3 dias. Então, a gente vai somar todos esses valores e depois a gente vai dividir esses valores pelo número de dias em que ela se dedicou à leitura, que no caso foram 3 dias. Ela leu na segunda, na terça e na quarta. Então, a gente pega aqui, olha, e coloca um número de dias. Então, vamos somar tudo para ver quanto que vai dar? Se você quiser, você pode fazer uma continha auxiliar aqui do lado, numa folhinha, ou se você quiser e tiver facilidade para isso, você pode somar de forma mental mesmo, olha, 20 mais 30 dá 50, e 50 mais 40 é igual a 90. Então a gente coloca aqui, olha, o total da soma, justamente o que fala lá na nossa definição, lá no início da aula. Então a gente pega todo o total, coloca aqui e divide, aqui a gente está representando por uma fração, porque fração é divisão, pelo número de itens presentes no conjunto. Então foram quantos dias? Foram 3. Então a gente divide aqui, 90 por 3. Então vamos lá, quanto que vai dar 90 dividido por 3? 90 dividido por 3 é igual a 30. Então qual foi a pergunta aí do problema? Vamos colocar aqui a nossa resposta? O tempo médio de leitura da Maria foi de 30 minutos. Mas espera aí, tia, se o tempo médio de leitura da Maria foi de 30 minutos, mas na segunda-feira ela não leu 20 minutos, ela não leu menos? Na quarta-feira ela não leu mais? Ela não leu por 40 minutos? Mas quando a gente está aqui trabalhando com a média aritmética, a gente tem que lidar aqui com a compensação. É um valor compensando o outro. Ou seja, isso é para a gente conseguir tirar uma média daquilo que ela conseguiu dedicar. E ela teve uma média de tempo ali, de 30 minutos. É igual quando a gente está calculando aí a média das nossas notas, não é isso? Você tirou uma nota aí do primeiro bimestre. Então você faz um cálculo mais ou menos aí da média de quanto que você precisa para ficar dentro da média, para você não repetir de ano. Não é assim que a gente faz os cálculos? É a mesma coisa. É um valor compensando o outro. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo. Kaique fez 3 provas de matemática. Na primeira prova tirou 6. Na segunda tirou 8 e na terceira tirou 10.
Qual foi a média das notas de Kaique nessas 3 avaliações? E aí, ó, como a gente falou de notas, apareceu aí um problema envolvendo as notas da prova. Então vamos lá. Na primeira prova, Kaique tirou 6. Na segunda prova, eu coloquei ó, P1, P2, P3, tá? Prova 1, 2 e 3, para a gente organizar aqui o raciocínio. Na segunda prova, ele ficou com 8. E na terceira, ele ficou com 10. Então, qual é a pergunta? Qual foi a média das notas, né, que o Kaique obteve nessas 3 avaliações? Então, vamos lá. Você já sabe, né, gente? A gente soma aqui, ó, todos os dados e depois a gente divide pelo número de itens presentes no conjunto. Então, vamos lá. A gente vai somar todas as notas, ó, 6 mais 8 mais 10. E vamos dividir, representando aqui pela fração, pelo número de provas que o Kaique realizou. Então, ele fez 3 provas. E agora a gente vai somar tudo isso aqui. 6 mais 8 é igual a 14. E 14 mais 10 é igual a 24. Então, temos aqui, ó, 24 dividido por 3. E aí, quanto que vai ficar? Vamos descer aqui, olha. Vou colocar aqui, ó, 24 dividido por 3. Muito bem, é igual a 8. Então, como vai ficar nossa resposta aqui, olha? A média de notas do Kaique nessas 3 avaliações é igual a 8. Professora, mas sempre o exercício vai ser assim? Os probleminhas sempre serão dessa forma? Vão apresentar os dados e pedir para a gente encontrar a média? Será que toda a resolução vai ser sempre dentro desse modelo? Boa pergunta. Nem sempre os exercícios vão aparecer dentro desse padrão, tá bom? Vai ter exercícios que vão já te apresentar, já vão te dar o resultado da média e vão pedir para você descobrir um dos dados do problema, tá? E é isso que a gente vai ver no nosso próximo exemplo. Um operário produziu 30 peças no primeiro turno do dia. Qual deve ser sua produção no segundo turno para que sua produtividade média diária seja de 50 peças por turno? Então vamos lá, pessoal, eu organizei aqui no quadro as informações aqui dadas pelo problema. Então vamos lá, gente. O funcionário, até agora ele produziu 30 peças no primeiro turno, né? O objetivo é ele produzir 50 peças no primeiro turno e 50 peças no segundo turno. Ou seja, ele precisa concluir o dia de trabalho dele com 100 peças, né? Ele faz 50 no primeiro turno e mais 50 no segundo. Então, esse é o objetivo. Só que nesse dia, ele só conseguiu produzir 30 peças. Esqueci de colocar aqui, olha, a cedilha. Ele só conseguiu aqui produzir 30 peças no primeiro turno. Aqui de cabeça, gente, já dá pra gente resolver isso aqui, tá? Se ele precisa produzir 50 peças no primeiro turno e 50 no segundo, ele precisa ter um total de 100 peças no dia, né? No dia de trabalho. Se ele produziu 30, então quantas peças ele precisa produzir para concluir aqui, olha, o valor de 100? Muito fácil, de cabeça a gente consegue resolver, tá? Se ele produziu 30, tá faltando ele produzir mais 70 peças. Ok, mas tia, se eu não souber resolver de cabeça, que conta, que estratégia eu vou utilizar para conseguir resolver esse problema? Então vamos lá, gente, é muito simples. A gente vai ver aqui a quantidade de turnos, que são 2, não é isso? Ele produziu 30 peças até agora. Ele produziu 30 peças e a quantidade de turnos são 2 quantidades. Tá vendo aqui? Ok. E quanto que ele vai precisar produzir para ele ter um total aqui, olha, de 100 peças? É essa a pergunta, porque no caso a gente não sabe, né? Então a gente vai representar aqui, olha, por uma letra, porque é justamente essa quantidade que está faltando para ele completar as 100 peças que a gente precisa descobrir. Então, tudo isso aqui, olha, as 30 peças, mais o número de peças que ainda faltam, dividido pelo número de turnos, tudo isso tem que dar 50, tá bom? E agora, como que a gente vai resolver? Você está reparando que a gente caiu numa equação? Olha só,
Tá vendo que nem sempre os enunciados de média aritmética simples vão estar dentro daquele padrão, te entregando todos os dados simplesmente para você descobrir aqui qual foi a média? Nesse problema, por exemplo, a média já foi dada e ele quer que a gente descubra um dos dados do problema, ou seja, o número de peças que está faltando aqui. Então vamos lá, gente. Como a gente caiu numa equação, é muito simples a gente resolver. Esse 2 que está aqui, olha, dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, não é assim? Então vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Vou fazer aqui, olha. Vamos ficar assim, ó. 30 mais x é igual a 50 vezes 2. Né? O 2 foi para lá, olha, multiplicando, tá bom, gente? Então, olha, uma equação. Então, como que vai ficar? Vai ficar 30 mais x é igual a 100. Ok? Então, agora a gente vai isolar o x sozinho para a gente descobrir o valor dele. X é igual a 100. Esse 30 que está aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 30. E qual o valor de x? X é igual a 70. Então, qual foi a pergunta mesmo? Qual deve ser a produção dele, né, no segundo turno, para que ele tenha uma média diária aí de 50 peças por turno? Ou seja, 50 peças no primeiro e no segundo. Então, ele agora, olha, nesse dia, né, que ele só produziu 30 peças, então qual é a produtividade dele agora? Quantas peças que ele precisa produzir para bater a meta dele de 100? Ele precisa produzir 70 peças. Então, eu vou colocar aqui, olha. Prontinho, essa é a nossa resposta. Ó, ele precisa produzir 70 peças. Vamos lá para mais um exemplo. A aula não acabou não, gente. Vem comigo. Em uma sala de 12 alunos, a média das idades é 14 anos. Após a transferência de um dos alunos, a média das idades passou a ser 13 anos. Qual é a idade do aluno que saiu? Vamos lá, pessoal, vamos resolver mais esse exemplo. Tá vendo que essa agora já complicou mais um pouquinho? Por quê? Porque o problema, ele já deu pra gente aqui, olha, o resultado da média. Ele não tá pedindo pra gente encontrar a média. A média ele já deu, tá? O número de crianças, de alunos na sala, também ele já deu, que é o número 12. E aqui, olha, é a soma das idades que a gente precisa descobrir. A gente não sabe a idade dos alunos. A gente sabe que a média, né, somando todas as idades das 12 crianças que tem lá na sala, somando a idade de todo mundo e dividindo pelo número de crianças lá da sala, a gente encontra 14, que é a média. Isso aqui a gente já sabe fazer, não é isso? Quando o problema dá todos os dados, a gente já sabe, a gente já aprendeu como encontrar a média. Mas e agora que a média já foi dada? Como descobrir agora a soma das idades aqui? É muito simples, gente. A gente está de novo numa equação. Por quê? Porque existe aqui um valor desconhecido que a gente precisa encontrar, não é isso? Então vamos lá. A gente pode montar a nossa equação da seguinte forma, olha. A soma das idades, né? Vou colocar aqui, ó. SI, soma das idades, né? Que é a nossa incógnita. Vamos dizer assim, ó. Tudo isso dividido por 12 é igual a 14. Então, vamos lá. 12, ele está aqui dividindo. Então, ele vai passar para cá multiplicando. Então, para descobrir o valor da soma de todas as idades dessas 12 crianças, a gente precisa, olha, multiplicar o 12 pelo 14, tá? Então, vai ficar aqui assim, ó. O SI é igual a 14 vezes 12. Pronto. Essa é a nossa equação, olha. A gente descobrindo aqui o valor de 14 vezes 12, a gente vai encontrar a soma, o resultado da soma de todas as idades. Então, vamos lá? A gente pode fazer aqui, olha, uma continha auxiliar. 12 vezes 14. Então, vamos lá. 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 vezes 1 é igual a 2. Agora eu coloco o zero aqui, né, da dezena e continuo. 1 vezes 4 é igual a 4. E 1 vezes 1 é igual a 1. E agora a gente vai somar tudo isso. 8 mais 0 é igual a 8. 2 mais 4 é igual a 6. E o 1 aqui que sobrou. Então, a gente já descobriu que a soma de todas as idades aqui, olha, é igual a 168.
tá? A gente não sabe qual é a idade de cada criança. A gente só sabe que somando as idades de todas elas, a gente tem 168 aqui como resultado. Então vamos lá, vamos continuar aqui agora a leitura. Um desses alunos foi transferido, não é isso? Um dos alunos foi transferido, saiu da escola. Então a média, que era 14, essa média caiu para 13. E o número de crianças aqui também diminuiu, porque não tinha 12 crianças. Como um foi transferido, né, saiu da escola, então agora eu só tenho 11 alunos nessa sala. Então como é que vai ficar? Isso vai alterar a soma também. Tá? Então, ó, essa soma aqui, esse resultado de 168, é quando a classe ainda tinha 12 crianças. E agora a gente tem que descobrir a soma com a sala agora contendo 11 crianças. Então vai ficar assim, olha, SI, que é a soma das idades, é igual a nova média, né, que com tudo que o aluno saiu, a média diminuiu, foi para 13. Então, olha, 13 é a nossa média, vezes... Quantas crianças agora? 11 crianças, porque diminuiu, né? Antes era 12, agora são 11 crianças. Então, olha, a gente precisa descobrir agora esse resultado aqui, ó, 13 vezes 11, que é a nova média aritmética ali daquela turma e o número de alunos atual, né? Porque um saiu. Então, vamos lá. 13 vezes 11. Quanto que vai dar? 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 1, 1. A gente coloca o zero aqui, a mesma coisa. 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 1, 1. E agora a gente soma. 3 mais 0, 3, 4 e 1, 143. Só que a pergunta é o quê? Qual é a idade do aluno que saiu? E agora, como que a gente vai descobrir a idade dessa pessoa? Se aqui, olha, se aqui é a soma das idades com a turma tendo 12, e aqui é a soma das idades com a turma agora tendo 11, é muito simples. É só a gente agora diminuir, olha. Olha a operação que a gente está utilizando, a subtração. A gente vai pegar a soma das idades da primeira turma e vai diminuir pela soma das idades da segunda turma, que agora, né, ela é composta por 11, só 11 alunos. Então, como é que vai ficar aqui? Deixa eu mudar a caneta para vocês entenderem melhor. Então, eu vou pegar, olha, esse resultado e vou subtrair esse daqui, ó, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, 168, que era a soma das idades quando a turma tinha 12 anos, e eu vou diminuir pela soma das idades, que agora é 143, né, da turma atual com 11 alunos. Então, vamos ver quanto que vai dar aqui. 8 menos 3 é igual a 5. 6 menos 4 é igual a 2. E 1 menos 1 é igual a 0. Então, a idade do aluno que saiu é 25 anos. Ou seja, o problema já nos deu a média, né? A média antiga e a média atual. Né? A média era 14 anos e caiu para 13. E pediu para a gente descobrir um dos dados do problema, que é a idade de dos alunos, de uma das crianças. E a idade aqui, ó, do aluno que saiu é de 25 anos. Então, agora eu vou apagar aqui o quadro para colocar a nossa resposta. A idade do aluno que saiu é de 25 anos. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, principalmente, que você tenha entendido. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários, que é sempre uma alegria estar conversando com você, respondendo as suas perguntas e retirando as suas dúvidas, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se encontra, se Deus quiser, nas próximas aulas.